sobre o poder, coisas feitas sem que as pessoas estejam vendo. E também porque é secreto, porque muitos de nós não vivemos isso. Então, antes de nós continuarmos, eu quero te convidar a fechar um pouquinho os seus olhos. Eu quero fazer uma oração com você. Meu Pai, hoje eu quero te pedir, Senhor, que durante esses minutos que nós estaremos a sós com a palavra, apenas nós e a Tua palavra aqui, que esse tempo que nós estaremos juntos, que haja temor nos ouvintes e que as pessoas possam ouvir com muito temor, porque é a Tua palavra que está sendo pregada. Eu lhe peço hoje, Senhor, que nada atrapalhe, que nada impeça essa palavra ser semeada no coração dos irmãos. Em nome de Jesus, amém. Então, no domingo passado, nós já falamos um pouco sobre a importância da oração e do jejum. Eu trouxe um texto de Lamentações para que a gente pudesse fazer uma pequena introdução hoje. Lamentações 3:29 diz: põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. E eu trouxe esse versículo porque quando Deus plantou isso no meu coração, de pregar sobre o jejum e oração, uma das motivações, uma das razões de falar sobre jejum e oração é abrir ou te entregar uma chave para que você abra uma porta de possibilidades diante de coisas que há muito tempo não mudam na sua vida. Ok? Então, quando Jeremias fala sobre haver esperança se colocássemos a nossa boca no pó, não é? Ele está dizendo que pode ser que haja uma porta que se abra quando nos humilharmos em oração. Colocar a nossa boca no pó é uma atitude de humilhação e clamor e oração. E por que também não incluir dentro desta expressão pôr a boca no pó? Por que não incluir jejum? Sim, faz parte disso. Então, nós estamos, esse é o segundo domingo, falando de uma chave que pode trazer esperança para você em situações que há muito tempo não mudam e está te desgastando ao extremo, mas também pode ser uma chave para abrir portas de mudanças em situações novas que não passam pelo desgaste. Jejum e oração formam juntos uma chave muito poderosa para trazer esperança para você. E quando eu falo de esperança, irmãos, não falo de uma coisa fantasiosa. Eu falo de algo que é âncora para a nossa alma. Quando nós perdemos esperança com o nosso futuro, independente do que se trata, independente de questões financeiras, profissionais, até espirituais, ou até mesmo coisas de sobrevivência. Se nós perdemos a esperança para o futuro, nós perdemos aquilo que estabiliza a nossa alma. Temos que ter esperança. Quem está me compreendendo aí? E Jeremias está dizendo: porventura, se colocássemos a nossa boca no pó, não haveria esperança? E Jeremias, como um profeta, conhecedor da lei, conhecedor da história bíblica, já sabia que Deus renova as suas misericórdias todos os dias. Como um profeta, Jeremias já sabia do poder que Deus tinha, e Deus tem, de refazer e de tornar as coisas novas. Então eu quero te dizer hoje que nós estamos aprendendo com essa série de palavras sobre jejum e oração. Nós estamos aprendendo a construir dentro de nós poder e autoridade para mudar a nossa vida, para mudar a sua vida. Jejum e oração são disciplinas espirituais que vai mudar quem você é, vai mudar a maneira que você pensa, vai mudar a maneira que você fala, vai mudar a maneira que você crê. E no domingo passado nós mencionamos uma razão, a primeira razão de jejum, e nós colocamos que jejuamos porque o jejum nos ajuda contra o pecado. Estou fazendo uma pequena recapitulação aqui para quem não estava domingo passado, uma pequeníssima recapitulação. Nós estamos falando sobre 6 razões pelas quais jejuamos.
E a primeira foi porque o jejum nos ajuda a vencer o pecado e a vencer as tentações. Mas nós não mencionamos no domingo passado que a vitória contra o pecado seja uma vitória apenas contra práticas comumente aceitadas como pecado. Imoralidades, mentiras, não abordamos isso, mas nós entendemos que o jejum nos ajuda a não sermos atraídos pelas coisas efêmeras deste mundo. Acredito que esse Salmo 119, 37 foi um dos versículos mais importantes no domingo passado, quando o salmista diz: não deixes que me atraia pelas coisas efêmeras, ou as coisas passageiras. Em outra versão, pelas coisas inúteis, e ainda uma outra versão, pelas ilusões do pecado. Então escuta só, quando nós falamos que o jejum nos ajuda a vencer o pecado, não estou me referindo a vencer o pecado apenas como práticas pecaminosas que são socialmente aceitas como práticas pecaminosas. Mentiras e coisas que eu já citei aqui agora. Não. O jejum nos ajuda a vencer o pecado, mas tendo a compreensão do pecado como aquilo que ilude os meus olhos e que me separa do propósito de Deus. Então é isso que o salmista está dizendo. Vamos repetir esse texto. Nessa versão: não deixes que me atraia pelas coisas efêmeras deste mundo, mas concede-me que viva de acordo com o teu caminho. Então nós usamos no domingo passado a vida de Salomão, quando em Reis diz que as muitas mulheres que Salomão teve, não é, afastaram Salomão de Deus. Mas nós vimos também que as riquezas na vida de Salomão também foi algo inútil com o qual ele se envolveu, e a gente já estudou isso em Eclesiastes. A busca pelas riquezas pode ser algo que afasta o meu coração de Deus, assim como as mulheres afastaram o coração de Salomão de Deus. E nós vimos também, baseado na vida de Salomão, que o trabalho pode estar afastando você das coisas de Deus, e o trabalho também é algo efêmero, algo sem valor, algo inútil neste mundo. Pastor, mas como é que é inútil? Sem trabalhar eu não sobrevivo. Tudo bem, mas o trabalho não é eterno. Tudo que é desse mundo a Bíblia coloca como algo que é passageiro. Então nós temos e podemos nos envolver com essas coisas que eu estou citando, não é? Sem entretanto deixá-las que ela nos aparte de Deus. E o jejum e a oração é o caminho para isso. O jejum e a oração vai nos manter conectado com o caminho que Deus tem para nós. Vocês entenderam isso, sim ou não? Então é uma maneira de nos livrar dos enganos que o conhecimento pode nos trazer. E aqui, quem não estava domingo passado pode ficar um pouquinho sem compreensão. Nos livrar dos enganos que o prazer da vida pode nos trazer. Nos livrar dos enganos que as nossas realizações e o nosso trabalho pode trazer. E nos livrar dos enganos que a riqueza, que o sexo ou que a fama pode nos trazer. O jejum e a oração nos mantém mais sensíveis ao propósito de Deus. Dessa forma, Ele nos livra e nos dá vitória contra o pecado. Mas hoje eu quero trabalhar um pouco mais dessas razões pelas quais jejuamos. A segunda que eu coloquei aí, a segunda razão pelo qual nós temos que orar e jejuar, é porque o jejum é uma ferramenta usada por pessoas que venceram. Escute isso. Jejum e a oração são ferramentas usadas por pessoas que venceram. Observe na vida de Daniel, quando vocês devem lembrar da história, Daniel 10, versículo 12, quando um anjo vem entregar um recado para Daniel. Eu quero que você entenda e se lembre que não é um momento qualquer na Bíblia, é um momento onde um anjo está se encontrando com um homem. Isso não acontece tantas vezes na Bíblia, lógico que acontece mais vezes, e sempre que acontece é um fenômeno muito extraordinário. E esse anjo vem compartilhar algo com Daniel, e o que esse anjo compartilha é o seguinte: esse anjo traz uma notícia para Daniel. Daniel não sabia que isso tinha acontecido nos céus.
E esse anjo diz para Daniel: Daniel, quando você começou a jejuar diante de Deus, e quando você começou, Daniel, a orar pedindo sabedoria, eu já fui enviado para encontrá-lo. Eu fico pensando um pouco, os anjos, baseado nesse texto, eu acredito que é possível nós concluirmos, nesse e em outros textos, é possível nós concluirmos o quanto jejum e oração são ferramentas que se encaixam na estrutura dos céus. Alguém, talvez como eu, que é totalmente despreparado para serviços de ferramentas. Você é daquele que olha uma cabeça de parafuso e já sabe, não, isso aqui é 18, isso aqui é chave 17, Philips, outro lugar. Você é daquele que sabe tudo assim? Né? O Daniel não vale, né? Mas até que eu ache, irmãos, o tamanho da cabeça de um parafuso, é onde eu vou apertar, eita nós. Mas me parece que jejum e oração se encaixam com muita facilidade como uma ferramenta de relacionamento com os céus. Eu não quero dizer aqui que jejum e oração move céus, então eu não quero usar esses chavões, mas é algo que está muito interligado, porque o anjo veio falar sobre o jejum de Daniel, então até o anjo sabia que estava jejuando, estão entendendo isso? É uma notícia nos céus quando nós jejuamos e oramos. E Daniel foi um homem qual que é o ponto aí? Por que a gente tem que jejuar? Porque o jejum é uma prática de pessoas vitoriosas. E Daniel foi uma das pessoas mais importantes do seu tempo. Não apenas como um profeta, alguém que interpretava sonhos, alguém que revelava a vontade de Deus, mas também como alguém que governava, que instruía, que liderava. Ele era um dos homens mais importantes de sua época. E a sua importância, o seu sucesso é devido a algumas coisas, entre elas a sabedoria. E como foi que Daniel buscava sabedoria diante de Deus? Em jejum e em oração. Está entendendo isso? Eu estou pregando isso para que, se você tem fome de sabedoria, busque isso em jejum e oração, como Daniel fez. Foi uma ferramenta de homens vitoriosos na Bíblia. A gente vai ver algumas histórias dessas aqui para frente. Uma outra história que também fala da participação do jejum e da oração na história de homens vitoriosos é em Atos 13, versículo 2. Quando a Bíblia fala que os homens, e é preciso aqui, acho que também seja importante você entender sobre quem estamos falando aqui. A Bíblia fala que mestres, profetas estavam se reunindo, ou estavam reunidos juntos aqui em oração. Eram homens de Deus, eram homens que entendiam a palavra, eram líderes também. E a Bíblia diz que enquanto esses homens estavam em adoração ao Senhor, e também jejuavam. Escuta, o que acontece quando esses mestres e esses profetas estavam em adoração e em jejum? O que acontece? O Espírito Santo fala. Amém? Quanto tempo você não ouve o Espírito Santo falando? Presta atenção nisso. O Espírito Santo pode falar tão forte no nosso coração. Quando há uma canção, quando há uma pregação, pode queimar o nosso coração. Mas, para mim, nada se compara a uma experiência pessoal, individual, sozinho com Deus, onde o Espírito Santo está falando no nosso espírito. E aqui nós vemos uma liberação e uma expressão da vontade do Espírito Santo quando esses homens estavam em jejum e em oração. É marca, irmãos, de pessoas que venceram espiritualmente. É marca nessas pessoas o jejum e a oração. É uma marca. E aqui, quando eles estavam em jejum e oração, é muito bonito isso, porque enquanto eles jejuavam e adoravam, houve uma separação de pessoas, não é? Algo no mundo natural aconteceu,
houve uma indicação natural pelo Espírito Santo, né, de Paulo e de Barnabé. E depois houve uma visão entregue, né? Separa para mim Barnabé e Saulo para realizar o trabalho para o qual eu os chamei. Irmãos, aqui Paulo e Barnabé recebem uma das coisas mais ricas que um homem e uma mulher pode receber. Eles entenderam para que foram chamados. E tudo isso acontece enquanto eles estavam em jejum. Quem está comigo aí? Quem está me compreendendo? Então escuta, por que nós jejuamos? Jejuamos porque o jejum nos ajuda a vencer as ilusões que este mundo nos propõe, mas que nos separam de Deus. Segundo, jejuamos porque o jejum é uma ferramenta usada por aqueles que biblicamente venceram. Terceiro, jejuamos porque há espécies de demônios que só são vencidas por meio da oração e do jejum. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. A Bíblia conta uma história. Vocês devem se lembrar dessa história, onde os discípulos de Jesus não puderam expulsar os demônios de um menino. Lembra dessa história? Eles não puderam expulsar os demônios. Eu imagino que isso deve ter sido muito frustrante. O pai desse menino disse: já levei para os seus discípulos, mas eles não puderam expulsá-lo. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Por que esses discípulos não puderam expulsar esses demônios? Eles foram perguntar para Jesus. E Jesus respondeu. Jesus deu uma resposta que precisa de ser um pouco avaliada para compreender a resposta de Jesus. Porque primeiramente Jesus diz que era um problema de fé. Vocês não expulsaram esses demônios por falta de fé. Mas mais para frente, Jesus vai dizer o que está aqui na projeção: essa espécie só sai com oração e jejum. Então alguém pode se perguntar: qual foi o problema dos discípulos e por que eles não expulsaram esses demônios? Foi falta de fé ou foi falta de oração e de jejum? A grande questão é que eles não expulsaram por falta de fé. O jejum e a oração que Jesus está se referindo aqui é o ambiente certo, correto, onde a fé que faltou aos discípulos é gerada. Entenderam ou não? Qual era o problema que os discípulos tinham para não expulsar aqueles demônios? Falta de fé. E por que eles não tinham fé? Porque aparentemente a fé que lhes era exigida só seria gerada com mais tempo de jejum e mais tempo de oração. Bem, aí você pode se perguntar: tudo bem, pastor, essa parte aí então eu nem preciso me preocupar, porque raramente eu encontro com pessoas endemoniadas, eu nunca vou ter que orar. Essa parte eu posso ficar tranquilo, tá bom. Só que estas castas de demônios, que só saem com jejum e oração, nem sempre estão alojadas em pessoas. Pode ter algo na tua vida que você nunca consegue vencer, porque esse tipo de opressão, ou esse tipo de demônio que está vinculado ao seu pecado, e você nunca consegue vencer, pode ser que esse tipo de demônio tenha uma resistência ao nível de autoridade que você está exercendo. Vocês estão entendendo, irmão, sim ou não? Aqueles discípulos já tinham autoridade de Jesus, já tinham, porque eles já tinham curado alguns enfermos e já tinham expulsado alguns demônios, eles já tinham, porque é por isso que eles perguntam: por que nós não podemos expulsar aquele espírito? Nós estamos cansados de expulsar, já expulsamos ali, acolá, o outro ali, curamos aqui, por que esse nós não vencemos? Porque os discípulos não estavam mergulhados em tamanha autoridade. E existem demônios mais fortes do que outros, porque existe uma hierarquia. Então o que poderia acontecer com esses discípulos? Presta atenção. O que poderia acontecer com esses discípulos se Jesus não tivesse intervindo nessa questão?
Se Jesus não tivesse feito essa intervenção, expulsado aquele demônio e ensinado os discípulos como vencê-lo, o que poderia acontecer? Presta atenção. Esses discípulos começariam a ter algumas vitórias no nível de autoridade que eles tinham. Então ele curaria isso, aquilo e aquele outro. Mas alguns demônios, ou algumas situações protegidas ou estruturadas por alguns demônios que eles não conseguiriam vencer, nunca seriam vencidos por eles. Vocês estão entendendo? Então eles estariam tendo vitórias em alguns aspectos, mas sempre olhariam para algo que não podiam vencer. Então o que eu entendo? É que muitos de nós tivemos vitórias em alguns níveis, como esses discípulos já tinham curado, como esses discípulos já tinham expulsado alguns demônios. Você já teve alguma vitória na sua fé? Alguma vitória você já teve? Alguma vitória na sua fé? Quem já teve alguma vitória na sua fé? Beleza? Esses discípulos também tinham tido essas vitórias. Só que chegou um momento que eles não conseguiram superar. Que a opressão, ou que os espíritos que eles estavam enfrentando, era maior do que a fé que eles tinham. Então, se Jesus não tivesse, como eu estava dizendo, ensinado esses discípulos como vencer, era possível que esses discípulos tivessem que adaptar o nível da sua vitória ao nível de sua autoridade. E isso frustra. É ou não é? Eu gostaria mesmo era de vencer esta situação na minha vida, mas não dou conta. Essas outras eu já venci, mas esta eu ainda me sinto espiritualmente incapaz. Então, não tenho o que fazer. Tem. E o que eu tenho que fazer? Pronto, chegamos no assunto. Jesus nos ensinou. Como que eu venço algo que está espiritualmente amarrado? Jejum e oração. Essa célula que, meu Deus, tinha tudo para multiplicar, ela não multiplica, não tem jeito. Jejum e oração. Por quê? Porque enquanto estamos em jejum e oração, é possível que o Espírito Santo nos fale, como nós já vimos aqui, que aconteceu em Atos. Porque estamos em jejum e oração, é possível termos separações, pessoas específicas. Não, o Espírito me confirmou, é essa, e a pessoa também vai se sentir confirmada para essa multiplicação de célula. Eu estou usando apenas um exemplo. Porque quando eu estou em jejum e oração, eu estou vencendo espiritualmente esses demônios que podem estar atuando como uma barreira na mente das pessoas. Porque o jejum e oração pode me encher de uma autoridade tal que quando eu impor as minhas mãos sobre aquela pessoa, aquilo que o diabo tem colocado na mente dela como pensamentos de obstáculos para liderar, por exemplo, como eu estou usando esse exemplo, vai cair por terra. O jejum e a oração vai aumentar a minha autoridade, vai aumentar a minha fé. Quem está comigo aí? Quem está me compreendendo? Então eu acredito que existe espécie de escravidão. Por que financeiramente algumas pessoas podem estar tão embaraçadas e amarradas? Acredito em demônios. Acredito em obras de macumbaria. Acredito em despachos, em qualquer coisa que diz respeito. Acredito. Mas pastor, isso pode pegar na vida do crente? Pode. Com brechas, com algumas legalidades, pode. E se não pega, pelo menos é um obstáculo para ser vencido. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Talvez exista alguma coisa que está tão amarrada e presa na tua vida, e você não precisa, por muito amor, põe muito amor nas minhas palavras, você não precisa apenas de uma imposição de mãos, ou de uma sessão espiritual de libertação. Não necessariamente você precisa disso. Mas se você tiver maturidade para, em jejum e em oração, buscar autoridade e revelação de Deus para vencer aquilo que parece ser maior do que você vai chegar lá. Amém. Então, por que nós jejuamos? Nós estamos na terceira razão. Porque há espécies de demônios, ou há espécies de escravidão, há espécies de opressão, há espécie de resistência, há espécie de controle demoníaco que só pode ser vencida com jejum e oração. Eu não quero caminhar mais, eu quero parar por aqui.
Como eu disse, nós vamos falar, nós estamos apenas na terceira razão, mas por causa do nosso horário, eu quero dedicar um tempo. Domingo passado, nós desafiamos a igreja a jejuar, entendendo, Senhor, o que tem tirado os meus olhos do teu caminho. Mas agora, eu quero desafiar você no jejum desta semana, porque eu não sei se eu sou inocente, mas eu estou crendo que você já colocou na tua agenda um dia para jejuar toda semana. Eu estou crendo nisso. Engraçado, né? É muita inocência ou é muita fé? E eu estou crendo que esta semana você já separou um dia onde você vai estar fazendo o seu jejum em oração. E o desafio dessa semana é aquilo que está resistindo você há tanto tempo. Você vai orar e jejuar para ter vitória nesta área. Amém, irmãos? Ou na tua família. Pastor, eu jejuei essa semana, mas não venci ainda não. Não, as coisas não funcionam assim. É uma disciplina. É uma disciplina. E nós estamos nos educando, irmãos. Possivelmente no mês de setembro nós entraremos juntos aqui em jejuns de 3 dias. Juntos em jejuns de 3 dias. Só com água. Engraçado, né? Se eu tivesse falado assim, vai ganhar um carro zero, se você... Oh, mas jejuar mesmo, meu Deus do céu. Mas eu acredito, irmãos, que nós estamos recebendo hoje um desafio e uma chave de Deus. Jejum e oração vai te ajudar a vencer as suas resistências, as resistências espirituais que está te oprimindo, que está te limitando. Vamos ficar de pé para a gente orar por isso?